Amém, graça e paz, igreja. Boa noite. Paz do Senhor a todos. Eu aprendi isso na Assembleia de Deus. Recebi a oportunidade. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Não é assim? Mais uma alegria para mim estar aqui de volta, né? Estava um tempo fora aí, a trabalho. De manhã eu comentei, né, agradecendo a igreja pelo todo o suporte que vocês dão para minha família nesses tempos que eu viajo, né? Para quem não sabe, sou militar, então às vezes eu fico fora um tempo e a família ela sente muito isso, né? São 3 crianças e uma esposa maravilhosa, mas graças a Deus, nosso Deus provê, Ele provê por meio da igreja, né? Então muito obrigado a todos por isso e fico muito feliz de estar de volta e poder compartilhar a palavra com os irmãos, amém? Meus amados, nessa noite, queria compartilhar um tema que é comum nessa época do ano, né? Vai chegando o final do ano, vai chegando o ano novo, Natal, festas, e a gente começa a ficar reflexivo. A gente começa a pensar no ano que foi e começa a projetar o ano que está diante da gente. E meditando, né? Todo final de ano eu faço essa reflexão também e gosto de planejar sempre o meu ano que está por vir. Eu escrevo tudo, divido ali por áreas da vida. E meditando, né, eu fui levado a compartilhar isso com os irmãos nessa noite. Né, falar um pouco sobre como nós podemos planejar um ano que está por vir com ferramentas que a palavra de Deus nos instrui. E eu quero que você preste muita atenção nisso, porque eu acredito que hoje você vai sair daqui com ferramentas práticas, né, para poder planejar um ano junto com Deus, que é o mais importante. Amém? O texto base para a nossa meditação nessa noite está lá em Provérbios, no capítulo 16, versículo 3. É um texto muito conhecido e ele vai servir para fundamentar aquilo que a gente vai meditar aqui nessa noite. O tema da nossa mensagem, o Guilherme vai projetar aí daqui a pouco, eu espero que dê para ver por causa da sombra ali, mas vai dar certo. É consagração integral. Então, Provérbios 16, ele vai dizer o seguinte, no versículo 3. Consagre, tem versões que diz, ofereça ao Senhor, tem versões que diz consagre, enfim, são várias versões, mas consagre ao Senhor tudo o que você faz, tudo. Não é somente o seu trabalho, não é somente a sua vida amorosa, não é somente a sua família, ele fala tudo. Integral, né? Por isso que o tema é consagração integral. E ele diz, e a consequência disso é que os seus desígnios, seus planos, eles serão bem-sucedidos. Você vai ser bem-aventurado naquilo que você planejar. E o primeiro dilema que a gente encontra nesse texto, né, que a gente tem que entender o que ele significa, é que nem tudo que eu planejo é aquilo que Deus tem de sonho para a minha vida. Concordam comigo ou não? Muitos dos nossos desígnios, eles nascem na nossa carne, na nossa vontade, e não naquilo que Deus sonhou para nós. É por isso que no próprio livro de Provérbios, ele também vai dizer o seguinte, olha, ao homem pertencem os planos do coração. O homem ele pode projetar, ele pode planejar, ele pode sonhar, isso é bom, isso é saudável. Isso faz parte da vida, né? Eu tenho que pensar onde eu me imagino daqui a 2, 3, 4, 5 anos. Onde é que você se imagina daqui a 10 anos? Você tem que pensar nisso. Né? Mas esse provérbio também vai dizer, olha, mas a resposta certa vem dos lábios de quem? Do Senhor. Então essa sincronia, ela deve ser muito bem entendida pelo cristão, para que ele não venha a pecar nos seus desígnios, para que ele não venha a escolher caminhos que são de morte e que muitas vezes parecem ser caminhos de vida. Só que para eu fazer isso, primeira coisa, que é o que a gente vai apresentar aqui, é eu entender o que é consagrar tudo. Quando a gente fala de tudo, são diversas áreas da nossa vida. Quando a gente fala de retrospectiva, né, eu lembro da minha infância, a gente no final de ano sempre reunia a família, e a gente sentava sempre no final do ano para assistir a retrospectiva do ano, né? Alguém já fez isso aqui também? Não? Sentava, assistia, né, a retrospectiva do ano. Os principais acontecimentos do Brasil, do mundo e tal. E é importante a gente parar e ter esse tempo de meditação, de reflexão, de solitude, né? Que é diferente de solidão, é você parar de forma intencional, diante de Deus, fazer uma análise, né, que vai dentro de você, dentro da sua alma,
e analisar como foi o seu ano. E por que é tão importante a gente fazer esse planejamento? Por que é tão importante a gente pensar e consagrar o nosso futuro ao Senhor? E aqui é o primeiro ponto que eu quero mediar com vocês. Passa aí para a gente, Guilherme, por favor. É a seguinte reflexão. Tenha certeza de que as áreas da sua vida, da minha vida, que você não consagrar ao Senhor de maneira intencional, são precisamente as áreas que o inimigo, que o diabo, que é o inimigo das nossas almas, ele vai explorar para encontrar o quê? Brechas. Tudo aquilo que você não consagra de forma intencional ao Senhor, que você não planeja de acordo com a vontade de Deus, que você não busca instrução, não busca sabedoria para evoluir naquilo, para amadurecer naquilo, é uma área que o inimigo está planejando explorar na sua vida. É ou não é verdade isso? Vamos dar exemplos práticos aqui, né, mas só para introduzir a mensagem. Se você não fizer um planejamento financeiro do seu ano, o inimigo ele vai encontrar uma brecha aí para atuar? Ele vai. E aí sabe o que vai acontecer? O seu casamento vai ser afetado por isso, sua família vai ser afetada por isso, seu relacionamento com Deus vai ser afetado por conta disso. E você vai chegar na igreja e vai culpar o diabo da sua falta de planejamento financeiro. Porque você não buscou consagrar suas finanças ao Senhor, você não buscou fazer um curso na igreja, você não buscou conselhos com o pastor, conselhos com a palavra de Deus, conselhos com amigos. E aí é mais fácil botar a culpa em quem? No diabo. Não é verdade? Então é por isso que é importante a gente parar e de forma intencional consagrar tudo ao Senhor. Tudo. E eu procurei fazer aqui um brainstorm, eu vou apresentar áreas da nossa vida que a gente tem que planejar de forma intencional, porque senão vai acontecer o quê? O que está escrito lá em 1 Pedro 5,8. Pedro vai dizer o seguinte, olha, sejam sóbrios e vigilantes. Sóbrio significa uma pessoa que tem domínio próprio. Ela tem controle, né, das suas ações, do seu futuro, ou seja, ela está planejando, ela está consciente, ela está entendendo, está consciente do que ela está fazendo. E vigilante, eu estou alerta, estou consciente, estou alerta. E ele fala, por quê? Porque o diabo, que é o adversário de vocês, ele anda ao redor como um leão que ruge, buscando a quem possa devorar. E quem que ele vai procurar devorar? Aqueles que não consagram tudo ao Senhor e abrem brecha para ele agir. Quer dizer que se eu consagrar tudo ao Senhor, eu não vou ter problema na minha vida? Não, é claro que não. Uma vez eu já preguei aqui sobre as causas do sofrimento. Uma das causas do sofrimento é a falta de sabedoria. É abrir brecha porque eu não estou consagrando ao Senhor a determinada área da minha vida. Mas o sofrimento é inerente, independente disso. Mas existem sofrimentos que a gente pode evitar na nossa vida, como? Sentando, refletindo, planejando e consagrando ao Senhor. Amém? Vamos prosseguir então, Guilherme. Passa, por favor. Hoje eu estou estreando aqui o tablet. Está chique, mas está difícil aqui, então tenham paciência comigo. Então vamos lá. Quais são então as áreas da nossa vida que a gente tem que procurar consagrar ao Senhor de forma intencional, para que a gente possa ser bem-aventurado, ser bem-sucedido e mais do que isso, sermos a imagem e semelhança de Deus, sermos a imagem e semelhança de Cristo, restaurarmos a imagem de Deus em nós. Esse é o foco principal da nossa santidade, nossa busca por santidade. É buscar maturidade no nível que as pessoas vão olhar para a minha vida e vão enxergar quem? Jesus. Mas se eu não consagrar, é claro que aqui não estão todas as áreas, né, da nossa vida que a gente tem que se preocupar, mas eu elenquei aqui as principais que eu fui meditando. Se eu não consagrar nenhuma dessas áreas, essas áreas da minha vida ao Senhor, vai ficar faltando uma coisa ou outra. E muitas vezes eu posso ser, né, maduro em uma área, mas eu preciso amadurecer em outra. E como que eu vou chegar a essa conclusão? Se eu parar, meditar, refletir e deixar o Espírito Santo me sondar e me mostrar aquilo que há de errado em mim. Só que para isso acontecer, eu preciso ser intencional. Não posso ser uma pessoa passiva. Achar que por vir no culto,
domingo, as coisas da minha vida elas vão amadurecer, não vai. Se a sua vida espiritual depende somente da mensagem de domingo, está muito raso. Então você precisa ser intencional. Amém? Áreas que a gente precisa consagrar ao Senhor. Vamos meditar então. Primeira delas, vida espiritual. Pode passar, por favor, Guilherme. Vida espiritual. Eu fui meditando e eu fui elencando perguntas, fazendo primeiramente para mim mesmo. E eu vou compartilhá-las comigo aqui, com vocês, para que vocês possam depois, fazer essas perguntas para vocês mesmos e deixar o Espírito Santo iluminar vocês para que vocês possam entender onde eu posso melhorar. E você vai descobrir que você não pode melhorar sozinho, somente com a graça de Deus. Então vamos lá, vida espiritual. O que eu quero dizer com vida espiritual? Aqui basicamente a gente fala sobre devoção a Deus. De forma simples, devoção a Deus vai envolver as disciplinas espirituais, a minha vida com Deus, a minha intimidade com Deus. Hoje eu vou recomendar alguns livros aqui, eu trouxe para mostrar para os irmãos, porque um dos aspectos que a gente vai consagrar a Deus é a nossa vida intelectual. Eu vou falar mais à frente, mas o brasileiro ele lê uma média de 2,7 livros por ano. E isso também é algo que a gente precisa consagrar ao Senhor, amém? Precisa se dedicar à leitura. O crente que não lê, a Bíblia diz o quê? Meu povo perece por falta de conhecimento. É claro que esse conhecimento não é um conhecimento só teórico, mas uma das formas de a gente conhecer a Deus é por meio do quê? Da meditação, da leitura da palavra. Um primeiro livro que eu queria recomendar aos irmãos é esse aqui, ó. Celebração da Disciplina, de Richard Foster. Alguém conhece esse livro? O pastor com certeza conhece. Mais alguém? Esse livro aqui é muito bom. Então, se você quer e você sente que a sua vida espiritual, sua devoção com Deus precisa melhorar, adquira esse livro aqui. Não é meu, tá? Estou fazendo propaganda de graça. Mas vamos às perguntas. Quantas vezes eu jejuei este ano? São perguntas que eu fiz primeiramente para mim mesmo, tá? De quantas vigílias eu participei procurando buscar a Deus e a face do Senhor? Quantas vezes eu confessei meus pecados para Deus, para o meu cônjuge, para os meus líderes, para os meus amigos íntimos? Quantas pessoas eu abençoei com uma oferta? Quantas pessoas eu impus as mãos para fazer uma oração? Você consegue fazer essa retrospectiva de forma intencional? É pesado, não é? Então, se a gente não parar e analisar isso de forma intencional, a gente não vai detectar que existem brechas na nossa vida espiritual que precisam ser tampadas. Que a gente precisa melhorar a nossa disciplina espiritual. Quando a gente fala de disciplina, ninguém gosta disso, né? A gente tem ojeriza, né? Termo chique. A gente não gosta de disciplina, daquilo que exige sacrifício. Por natureza, a nossa sociedade atual, ela acha que o bem-estar, ele é um direito. Então, tudo que envolve sacrifício, a gente negligencia, a gente ignora de forma espontânea. Então, se eu tiver que vir à igreja de manhã para orar e jejuar, a minha carne já começa a gritar antes mesmo de eu pensar nisso. Se eu tiver que separar um tempo do meu dia para ler a palavra, para meditar, para orar, a minha carne não vai querer fazer isso. E é por isso que eu preciso de disciplina. Então a disciplina, ela na verdade é a chave para eu ter liberdade. Porque se eu não for disciplinado na minha vida de devoção com Deus, se eu não for intencional em visitar alguém, se eu não for intencional em orar por alguém, se eu não for intencional em abrir as portas da minha casa para receber alguém, para ouvir alguém, quem vai ser? É só o pastor? É só os presbíteros? Não, isso é um dever de todos nós como cristãos. Então esse é o primeiro aspecto que nós devemos consagrar ao Senhor, a minha vida de devoção, a minha vida espiritual, a minha intimidade, o meu relacionamento com Deus.
E esse é o fundamento para todas as outras áreas da nossa vida. Porque é a partir da minha vida de devoção que eu vou ter acesso aos planos de Deus para mim. É na minha vida de oração que o Espírito Santo vai falar ao meu coração e eu vou conseguir planejar e sonhar aquilo que já está no coração dele. E não vou precisar me frustrar planejando coisas para depois pedir para Deus, Deus abençoe meus planos. Aí não dá certo. Então grave essas perguntas. No final eu vou... Hoje eu fiz um negócio diferente. O Regis, ele me deu uma ideia, né, para usar criatividade. Então no final, não vou dar spoiler não, mas depois eu falo. Vamos para o segundo tema, passa por favor. Não, volta ali. Antes de falarmos de vida intelectual, ainda dentro de vida espiritual, vida na igreja, né, que está dentro de vida espiritual. Como eu servi ao corpo de Cristo em 2024? Como eu servi a minha igreja? Como eu servi os meus irmãos? Quando a gente fala igreja, não estou falando da estrutura. Estou falando do corpo, dos irmãos. Nós somos uma família, né? Então, como eu servi os meus irmãos em 2024? Isso, obviamente, passa pela igreja, pela estrutura também. Mas como que eu contribuí com o reino de Deus em 2024? Quantas vezes eu ajudei a igreja com o que quer que seja, com serviço básico, né? Vou dar um exemplo aqui. Na quarta-feira, vim levar minha esposa aqui, né? Era a reunião das mulheres, né? E eu tô de férias, né? Estou dispensado, sou barbudo. E aí, a Zete estava organizando o jantar, né? Que ia ter dos presbíteros, né? Das igrejas da Sal aqui. Aí ela falou, você está livre? Eu podia falar o quê? Não estou, né? Pai de 3 nunca está tranquilo. Mas eu falei, estou. Então faz favor para mim. Pega essas mesas aqui, tira daqui, põe para lá. Não, vamos ali rastelar uma manga. Não, vou fazer isso, vamos fazer aquilo. Aí judiou de mim. Mas isso é para exemplificar o quê? Se eu não estou disposto a arrumar uma cadeira na igreja, quanto mais, né, impor as mãos sobre alguém. Não é verdade? Então quer começar alguma coisa, seja intencional nas pequenas coisas. A Bíblia diz que aquele que é fiel no pouco, é fiel no quê? No muito. Eu tenho uma experiência que marcou muito a minha vida, quando eu estava na Assembleia de Deus, lá em Brasília, que era um culto de oração, eu acho, e eu peguei um copo de água e servi para uma das mulheres de oração lá, do círculo de oração, enfim. Eu servi um copo de água para ela, e a mulher veio e profetizou na minha vida, por causa daquele pequeno ato de entregar um copo de água para ela. Por quê? Porque o que às vezes é pequeno para a gente, aos olhos de Deus é diferente. Deus vê o quê? A intenção do coração. Então às vezes a gente está preocupado, mas eu não consigo servir na igreja porque eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu sou desafinado, não sei tocar instrumento. Tá bom, mas a igreja é muito além disso. Você pode abrir as portas da sua casa para fazer um evento? Então faz isso. Você pode abençoar lavando o chão? Então faça isso. Você pode se disponibilizar para qualquer coisa, para ajudar? Então faça isso, comece assim. Mas se você não for intencional, se você não consagrar ao Senhor o seu tempo, a sua vida na igreja, você vai ser somente um agente passivo. Vamos continuar. Alguém vai me alertando do tempo aí que eu me empolgo e não controlo o tempo. Agora sim, a vida intelectual. Então, como eu falei, né, o brasileiro ele lê 2,7 livros por ano. Quantos livros você leu em 24? Não precisa responder. Mas outra pergunta que eu posso fazer, quantos livros eu vou ler em 25? Né? Mas só faz a pergunta quem é o quê? Intencional. E por que a vida intelectual é importante? Tem uma frase aqui interessante, ó. No reino dos estudiosos, no reino da estudiosidade, 2 vícios se opõem. A negligência, por um lado, e a curiosidade vã, por outro. Essa é uma frase desse livro aqui que é muito bom também. Chama A Vida Intelectual. Alguém conhece? Não? Eu falar? Negligência. A nossa geração é extremamente dispersa, né? Isso aí, para todos nós, temos que nos disciplinar com relação a isso. Celular, tablet, tudo. De uma geração extremamente dependente disso.
E a curiosidade vã também está dentro disso, né? Ficar rolando ali o Instagram o dia todo, perdendo tempo. Então, tudo isso são armas, são ferramentas que o inimigo ele usa para que a gente perca o interesse por ter uma vida intelectual, que também glorifica a Deus. Isso é importante. Tem crente que não sabe se relacionar com as pessoas porque ele só lê a Bíblia. Sabia disso? Ele não sabe ter uma conversa no trabalho, ele não está antenado do que está acontecendo no mundo, ele não sabe conversar. Tudo para ele é anjo, é demônio, ele não consegue se relacionar. Então a gente precisa ler. A gente precisa consagrar isso ao Senhor também, isso é importante. Mas a gente precisa ser o quê? Intencional. Passa aí. Aqui é o estudo lá. O Brasil é o 6º pior país em ranking de habilidade de leitura. Olha lá. Analisaram 57 países, a gente ficou em 52. Pode passar, por favor. Próxima área da nossa vida que tem que ser consagrado ao Senhor. Relacionamentos. Isso é muito importante. Passe mais uma vez aí, Guilherme. Nossos relacionamentos são muito importantes. Por quê? É simples, a Bíblia ela diz, 1 Coríntios 15, 33, não se deixe enganar, as más conversações corrompem o quê? Os bons costumes. Todo mundo sabe de cor, né? Então, o cristão, ele deve saber com quem ele se relaciona. Eu tenho que ser intencional em procurar amizades que me elevam. Se as amizades que você cultiva não te aproximam de Deus, não te fazem um melhor profissional, não te fazem um melhor marido, uma melhor esposa, uma melhor mãe, uma melhor pai, por que você está se relacionando com essas pessoas? Por outro lado, não significa que essa deva ser a exclusividade dos meus relacionamentos, não é isso. A gente tem que se relacionar com o mundo, até porque a gente tem que pregar o evangelho. E a gente tem que ser sal e luz nas vidas dessas pessoas. Mas, quando a gente fala de relacionamento, a Bíblia é muito clara. Salmo 1, todo mundo conhece, né? Bem-aventurado o homem que não anda no quê? Conselho dos ímpios. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Provérbios 27 diz, como ferro afia o ferro, assim o homem afia o seu companheiro. Olha só. Quem tem sido seus companheiros? Quem tem te aconselhado? Quem te aconselhou em 2024? Quem te ouviu em 2024? Quem te mentoreou em 2024? Quer ver mais perguntas? Quem você seguiu em 2024? Seu Instagram lá, seu Twitter, nas suas redes sociais. Quem você tem ouvido? Se você não consagrar isso ao Senhor, isso vai acabar te influenciando. Isso vai acabar te corrompendo. Vai tirar de você as virtudes que o Senhor quer desenvolver. Vamos continuar. Pode passar aí, Guilherme. Outra área da nossa vida que a gente tem que se consagrar a Deus, e isso aqui eu vou gastar mais tempo, é a nossa vida familiar, família, né? Quando eu falo de família, eu falo de tudo. Paternidade, maternidade, vida amorosa, criação de filhos. Mas uma frase que eu gosto muito, do Martinho Lutero, ela diz assim, a família é a fonte da prosperidade e da desgraça dos povos. Tudo começa onde? Na família. A família, ela vai ditar o nível de uma sociedade. É simples assim. Aí a pessoa vai dizer assim, não, para resolver o Brasil, precisa de educação. O que é educação? É o nível de escolaridade? Não, a educação vai muito além disso. Você quer deixar um rastro significativo no mundo? Comece pela sua família. Comece cultivando uma família que glorifica ao Senhor. Filhos obedientes. Filhos que glorificam ao Senhor. Uma família que dá bom testemunho. Porque isso é o básico. Se o mundo não for capaz de olhar para a sua família e ver Deus, ele não vai querer te ouvir. Não tem como. Lá em Timóteo é bem claro, ele diz assim, se alguém não cuida dos seus parentes, da sua família,
especialmente dos da própria família, negou a fé e é pior que um descrente. E pode ter certeza que uma das áreas que o inimigo ele mais tem achado brecha hoje, tanto no mundo quanto na igreja, é a família. Porque ele sabe que se ele destruir a família, ele consegue destruir muita coisa. Então vamos às perguntas com relação à família. Como eu fui como marido em 2024? Como foi o meu cuidado com a minha mulher? Como foi o tempo intencional, né? Esqueci o aniversário do casamento? O meu é semana que vem, não posso esquecer. Dia 15. Como eu tenho sido como pai? Como eu tenho sido como mãe? Como tem sido a educação dos meus filhos, criação de filhos? Hoje em dia, para o mundo, educar filhos é você botar numa escola bilíngue, uma escola que tem tablet, uma escola que tem um monte de coisa, e aí você vai terceirizando a educação dos seus filhos. Aí você vem para a igreja, você coloca eles na salinha, você acha que eles estão sendo educados espiritualmente. Você bota lá na escola, eles estão sendo educados, né, nas diversas matérias. Mas a educação de filhos, ela vai muito além disso. A responsabilidade é totalmente dos pais, do pai e da mãe. E essa educação ela engloba tudo. É educação moral, é disciplina, é educação da vontade dos nossos filhos, educação das virtudes, ensinar eles. Todo filho nasce pecador. Ele não faz birra porque ele quer. Está impregnado nele. E se o pai não corrigir, não educar, não disciplinar, não procurar instrução sobre isso, a gente perde o coração da criança. Educação espiritual, confissão de pecados. Nosso filho tem que orar, tem que pedir perdão para Deus. Ele é bonitinho, mas ele não é santo. Né? Olha para uma coisinha daquela ali, ó, rastejando ali. Ó. É pecador também. E se eu não for intencional, eu vou ser passivo. Pode ter certeza que se você não for intencional na educação dos seus filhos, o diabo ele está sendo. Aí eu indico outro livro aqui, ó. Esse aqui é pesado. Eu quero fazer ainda uma série, uma conferência, alguma coisa em cima desse livro aqui, ó. Fábrica de Cretinos Digitais, os perigos das telas para nossas crianças. Que é pesado. Eu tive contato com pornografia na 8ª série. Um Motorola G... Qual que era aquele quadradinho que abria assim? Acho que era o G8. Era o seu... Hã? É, o tijorola. Aquele quadradinho que abria era o bambambam da época. E eu, na minha inocência, fui para a escola, uma escola ótima. E um amiguinho da minha sala tinha um celular. E ele tinha um vídeo pornográfico no celular dele, eu na 8ª série. Isso há muito tempo atrás. Hoje em dia, uma criança de 2, 3 anos está com o celular na mão, sem fiscalização. Se eu não for intencional sobre isso, pode ter certeza que o inimigo está sendo intencional nisso. Vou indicar um filme para vocês assistirem, chama Nefarious. Alguém já ouviu falar nesse filme? Já viu? O inimigo ele trabalha para destruir as crianças e a família desde a antiguidade, desde Baal lá com o sacrifício de crianças. Só que na atualidade ele não faz mais isso, né? São poucas pessoas que fazem isso, pelo menos na nossa realidade. Então ele adota outras formas de agir para destruir as crianças. Uma delas é o quê? É a legalização do aborto. E a outra é essa aqui, ó, telas. Se você não for intencional em educar seus filhos com relação a isso aqui é um perigo. Isso não pode ser uma terceirização. Educar a criança dá trabalho, dá trabalho. Eu compro todo ano curso, livro, né, principalmente para a Duda estudar, ela gosta muito do tema. Mas a questão é, se você não for intencional nisso, como pai, como mãe, se você não consagrar essa área da sua vida
que é criar filhos para a glória de Deus, você não entender que você é mordomo, que Deus te deu os filhos para você cuidar deles, para levar eles para terem um coração, né, próximo de Deus, pode ter certeza, o diabo ele vai explorar as brechas. Eu não estou falando isso aqui para assustar ninguém, não é essa a intenção, é para alertar, para a gente parar, refletir o que está sendo e o que pode ser. Porque se não formos intencionais, não consagrarmos isso, essa área da nossa vida, se a gente não deixar Deus falar que a gente precisa melhorar nesse aspecto, nós vamos colher frutos. A Bíblia é clara. Então a gente precisa tomar muita atenção nesse aspecto, muita atenção. Não vou aprofundar porque senão vai acabar o tempo. Mas é um livro bom também, depois eu mostro para vocês aí. Continua, por favor, Guilherme. Vida produtiva e vida financeira. Nosso trabalho é uma extensão de adoração. Nossa vida secular, né? A gente fala secular, não é um termo legal, mas tudo que a gente faz fora da igreja também tem uma conotação espiritual. Você não deixa de ser crente quando sai da igreja. Você não deixa de ser crente quando entra no trabalho. A questão é, a forma como você trabalha vai revelar muita coisa. E a Bíblia ela nos diz como nós devemos trabalhar, como nós devemos servir. Ela fala, ó, tudo que vocês fizerem, façam de todo o coração. Porque se você estiver trabalhando para o seu chefe, o rendimento vai ser um. Agora, se você estiver trabalhando com a consciência de que o seu trabalho é uma adoração para o Senhor, você vai ter uma outra motivação para trabalhar. E pode ter certeza que você vai colher os frutos disso. Tem muito crente que reclama que é perseguido no trabalho. Mas por quê? É porque ele é crente ou porque ele é um péssimo profissional? Já parou para pensar isso? Já analisou esse caso? Tem sempre esse abençoado, né? Ah, estou sofrendo perseguição no trabalho. Aí você vai ver a vida profissional, não dá testemunho de nada, não busca se especializar, não busca estudar, não busca melhorar. Aí, é claro, vai ser perseguido. E se bobear, vai ser mandado embora ainda, né? Pior ainda. Então, nossa vida produtiva, né? E é claro, quando eu botei vida produtiva porque a gente pensa trabalho, né? Vem só vida profissional, não, mas é tudo aquilo que a gente faz, tudo que vem às nossas mãos para a gente fazer, a gente deve fazer com excelência para que o nome de Deus seja glorificado naquilo. Isso envolve as pequenas coisas, como eu falei no início. É o cuidado com o lar, é a limpeza que você faz na sua casa, é a organização, é o senso de ordem, é a virtude da ordem. Deus é um Deus de ordem. A minha casa, ela reflete isso. E a vida financeira. Vamos fazer algumas perguntas aqui. Vida financeira. Já fiz uma no começo, né? Mas quantas pessoas eu abençoei com uma oferta esse ano? O José falou aqui muito bem no começo, ele falou, quantas ofertas de gratidão, de alegria, com alegria no coração eu dei para o Senhor esse ano? Ou você só deu por uma regra, por imposição religiosa? Porque a Bíblia diz que a gente não deve dar por constrangimento. Você não deve dar simplesmente porque você, né, porque alguém está falando para você fazer aquilo. Se você não criar consciência de que a oferta, o dízimo, como ele disse aqui no começo, é um ato de adoração ao Deus, você nunca vai conseguir experimentar isso. E pior, você nunca vai conseguir ser intencional, você nunca vai ser capaz de ouvir o Espírito Santo falar com você para abençoar alguém. Porque eu aprendi que eu tenho que dar só o dízimo. E aí, às vezes tem um irmão do meu lado que está precisando de uma carne, está precisando de um almoço, está precisando de alguma coisa, e você não tem sensibilidade no Espírito, porque você não está aberto a ser intencional, a abençoar alguém. Vou dar um exemplo, ó. O Zé me chamou para almoçar, foi essa semana, né, que a gente almoçou? Ainda pagou minha conta, benção. Mas isso é o quê? É sensibilidade no Espírito. Para você fazer isso, só a partir de uma vida devocional, só a partir de uma vida com Deus, só a partir de ouvidos espirituais para estar sensível ao Senhor e Ele falar assim, ó, abre as portas da sua casa, chama fulano para sair para comer.
Então nós precisamos estar dispostos. Isso vai demandar tempo, vai demandar dinheiro, né? Qualquer saída hoje, pai de família para um restaurante com brinquedoteca, no mínimo é R$150, né? Os pais de família aí. Mas por que não fazer isso com uma outra família, para abençoar outra família? Então vou repetir, a palavra do dia é intencional, que a gente estava conversando ontem, né, Regis? Se você não for intencional, se você não for aberto ao Espírito Santo para ele inspirar em você essa intencionalidade, você vai ser um cristão passivo. Cristão que só recebe, só está enchendo, está inchando, só que não é um crescimento saudável. Nem todo crescimento ele é saudável. Um câncer, ele é um crescimento desordenado de células. Passa aí, Guilherme. Onde é que a gente está? Ó, saúde física. O Jales teve que sair. Essa semana a gente saiu para fazer uma corrida. Quando a gente fala de saúde física, irmãos, a ideia não é criar um peso sobre ninguém, não é isso. Mas é novamente pensar sobre isso. Refletir. Como que eu tratei o meu corpo, que é templo do Espírito Santo, em 2024? É uma reflexão que a gente tem que fazer. É uma área da nossa vida que precisa ser iluminada, que precisa amadurecer como todas as outras. E é tão importante quanto. Por quê? Porque senão vira uma brecha. Porque nem toda enfermidade é o diabo que coloca lá, né? Tem enfermidades que são de diversas causas. E uma delas é o quê? É negligência com o corpo. Aí eu vou falar que o inimigo está se levantando, mas não é o inimigo. Então nada impede de eu parar e refletir sobre isso, sobre esse tema. E não estou falando aqui de vaidade, não estou falando de malhar para ter um corpão, não é isso. Mas muitas doenças da alma elas são resolvidas com uma atividade física. A depressão pode ser muito bem controlada com atividade física. Qualquer terapeuta ele vai falar isso. Que a atividade física ela vai trazer ordem para o seu dia, ela vai liberar endorfina, você vai se sentir melhor, sensação melhor, você vai ter mais disposição, e aí você vai ter disposição para tudo. Para servir ao Senhor, para criar seus filhos, para amar sua esposa, seu marido. Então a saúde física ela é importante também. E é uma outra área da minha vida que eu preciso consagrar ao Senhor. E eu tenho que ser intencional. É eu parar e refletir. O que a Bíblia diz sobre isso? Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete são cometidos fora do corpo. Mas quem comete imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que está em vocês, o qual receberam de Deus? Vocês não são de vocês mesmos. O corpo que a gente tem não é nosso, ele foi dado para nós. Vocês foram comprados por um preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Nós somos seres trinos, imagem e semelhança de Deus. Nós temos corpo, alma e espírito. E a santificação ela deve passar por esses três aspectos: corpo, alma e espírito. Então, que atividades físicas eu realizei em 2024? Como eu cuidei do meu corpo? E o que eu vou fazer em 2025? Quem quiser correr, tem um maratonista ali, o Thiago. Thiago vai fazer uma maratona esse ano. Corredor. Já está treinando para um TAF, né? Um teste de aptidão física. Estou treinando com ele. Se tudo der certo, em breve a gente abre uma corrida aí da igreja e o pessoal correr junto. Mas a questão é essa. Se eu não for intencional, não vai sair do papel. Minha esposa estava falando comigo, estou cheio de dor no corpo. Eu falei, claro, você cuida de 3 crianças. Vamos fazer uma academia, um personal. Só que aí, para ela fazer, tem que ser igual a Cláudia, 5 da manhã. Aí eu falei, topa? Ela, vou tentar. Passa aí, Guilherme. Já estamos indo para o final. Por fim, gestão do tempo e descanso. Também é uma área da nossa vida que a gente deve se atentar e deve consagrar ao Senhor. Até Deus descansou no 7º dia, não foi? Então, não foi sem propósito que isso está registrado na Bíblia. Ele queria comunicar algo ali. O descanso ele faz parte do trabalho.
Só que a nossa geração, ela quer lucrar a qualquer custo. A custo da saúde física, a custo do sono. E muitas vezes você vai ter que sacrificar, vai ter que doer na carne, vai ficar sem sono, sem dormir. Isso faz parte também da vida, né? Mas se não formos intencionais em descansar, aí a gente vai cair num dos males do século aí, que é o quê? A síndrome de burnout. Quem já ouviu falar disso aí? Doença da alma, que nasce aonde? No físico, no corpo. Por uma negligência do descanso, que é um mandamento de Deus. Se você vai descansar, tirar um dia, se vai ser o sábado, se vai ser o domingo, se você vai sair, né? Agora inauguraram um parquinho lá na frente de casa. Aí agora eu e minha esposa, a gente desce com as crianças, fica ali e a gente fica jogando frescobol. É um descanso para a mente, para o corpo, para arejar a alma, arejar o espírito, arejar tudo. Mas se você não parar e planejar isso, e pensar e ser intencional nisso, você sempre vai ter outra prioridade. Sempre vai ter, né? Se o dia tivesse 30 horas, a gente usasse 30 horas. Mas o dia tem 24 horas. E a gente tem que pegar hora por hora ali, ó, e planejar. Tem gente que tem mais facilidade para isso, tem gente que não tem tanta facilidade. Para isso, vem o quê? A disciplina. Disciplina espiritual. É eu pegar o meu tempo, consagrar ao Senhor e falar, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Agora eu quero que você pare. Não pare. Porque se você não parar de forma planejada, uma hora você vai parar por uma síndrome de burnout, por uma depressão, por um cansaço, que você não consegue mais pensar, produzir nada. E aí você não consegue servir. Não consegue servir a sua casa, sua família, a igreja, né? Então a gente tem que ser intencional nisso. Temos que aprender a gerir o nosso tempo. O Salmo 119 ele diz, desvia os meus olhos de contemplar a vaidade, aquilo que não tem valor eterno, e vivifica-me no teu caminho. A Bíblia fala muito sobre isso, sobre gerência do tempo. Nós temos que remir o nosso tempo. Isso a gente só faz com a graça de Deus. E também diz, tenham cuidado, lá em Efésios, com a maneira como vivem. Não como insensatos, não como o mundo, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Está na Bíblia. Então, como você tem usado o seu tempo? Como foi a gestão do seu tempo em 2024? Isso aqui, todos nós temos a melhorar. Todos nós temos a santificar. Melhorar não, santificar é uma palavra melhor. Temos que santificar isso. Porque melhorar dá a ideia de que você por si mesmo pode fazer isso. Mas isso passa por um senso de, primeiramente, humildade para reconhecer, a partir da reflexão que a gente está fazendo. Passa pela confissão a Deus, porque é um pecado. Tudo que eu falei aqui que a gente erra, não é erro, é pecado. A gente está deixando de glorificar Deus. A gente está, de alguma forma, pecando contra Deus. Quando a gente negligencia essas áreas da nossa vida, não consagra elas ao Senhor. Então passa pela humildade de reconhecer, passa pela confissão do pecado. E aí entra o pedido de graça. A gente precisa de graça da parte de Deus para que Ele possa santificar essas áreas da nossa vida. E como que eu vou santificar essas áreas? É buscando isso em Deus. Buscando instrução, buscando na palavra, buscando conselhos, buscando nos relacionamentos saudáveis que vão me levar a Cristo. E o principal, sendo intencional. Amém? Passa mais um aí, Guilherme. Olha aí a surpresa. Então, meus irmãos, a ideia aqui, né, como eu disse no início, era a gente meditar e refletir sobre o nosso ano de 24. E fazer essas perguntas de forma intencional. Porque se a gente não parar e não pedir para o Espírito Santo iluminar a gente vai continuar fazendo cometendo os mesmos erros. Dando as mesmas brechas. E os ciclos, as estações, elas foram
belamente desenhadas por Deus com uma intenção. Tudo tem uma simbologia na criação de Deus. Nada que Deus fez é o acaso. Nada que Deus fez é sem um propósito. Então Ele fez as estações para que a gente pudesse meditar sobre isso. Essa virada de ano é um tempo onde a gente pode parar e refletir sobre isso, sobre o que se foi e o que está vindo. Assim como o Natal, que a gente está vendo, que também é um tempo gostoso, né? A gente meditar no advento, meditar no nascimento de Cristo. Então, pare nesse fim de ano, tire um tempo para refletir e fazer essas perguntas. E eu queria, por meio desse QR Code, que vocês devem estar se perguntando o que é, auxiliar vocês nisso. Então, todas essas perguntas e outras mais, né, que não vai dar tempo de falar aqui, eu anotei. E eu vou fazer um documento, um PDF, e vou mandar para todo mundo que se inscrever nesse QR Code aqui, no WhatsApp. Então, vai lá, você só vai entrar aqui e vai estar lá, nome e WhatsApp. Você vai botar seu nome e seu WhatsApp. E você vai receber um documento para você, de forma intencional, ter um tempo com Deus e meditar sobre tudo isso que a gente falou aqui hoje. Deus, eu confesso que minha vida amorosa esse ano não foi boa. Preciso melhorar a forma como eu trato a minha esposa. Estou deixando a desejar na criação de filhos. Como eu posso melhorar como pai, como mãe? E a partir dessas perguntas, Deus vai começar a iluminar sua mente, iluminar seu coração. E você vai procurar as respostas para isso, agora de forma intencional. E aí você vai planejar o seu ano de 2025, com base nessas perguntas. Aí se você não lê o livro, aí você vai parar. Esse ano eu vou ler o livro. Vou ler Celebração da Disciplina. Vou ler, fazer um estudo das cartas de Apocalipse. Vou ler sobre as viagens de Paulo. Aí você vai começar a ser intencional. Vou estudar sobre esse negócio de criação de filhos. Vou estudar sobre esse negócio de telas para criança. E aí o Espírito Santo vai começar a trabalhar na sua vida. Aí você vai começar a santificar a sua vida. E aí você vai amadurecer. E aí você vai começar a se parecer com Cristo. E aí as pessoas vão chegar para você e elas vão procurar conselho. Elas vão querer saber por que a sua família é abençoada. Por que no meio de um mundo tão tenebroso, a sua família consegue exalar o bom perfume de Cristo. Por que no trabalho, tudo que você faz é diferenciado. Aí as pessoas vão começar a ver isso, vão querer saber o que tem de diferente. E aí você vai falar, o que tem diferente de você é o quê? É Cristo. Então nós precisamos apresentar as nossas vidas a Deus de forma integral, para que nós possamos ser santificados e o mundo possa ver essa santidade em nós. Amém? Então, se inscreve aí nesse QR Code, eu vou te mandar durante a semana, e aí você separa um tempo para fazer essa reflexão, essa retrospectiva, igual a gente falou lá no começo do ano. Retrospectiva do ano. Igual tinha, era na Globo, né, que tinha? Passava lá, aconteceu isso, aquilo. Calma, eu não assisto o Globo não, gente. Mas naquela época era isso aí que tinha. Amém, irmãos?